Até quando eu devo insistir? Quando eu devo desistir? Sobre isso que a gente vai falar hoje. E para isso eu trouxe uma pessoa muito especial, que por acaso é minha irmã. Mônica Lunardelli, eu chamei, convidei para que ela estivesse aqui com a gente hoje, porque para mim é uma inspiração. E muitas vezes ela teve que desistir, muitas vezes persistir. Então, por isso, eu a convidei aqui. Queria pedir... Ah, já tá aí, né, Mônica? Queria pedir pra você encaminhar essa live pra alguém, porque todos nós temos momentos de desistências, de persistências, e você conhecer essa história, saber onde a gente pode chegar pra realizar os nossos sonhos, vai ser muito legal, tá bom? Deixa eu te chamar, Mônica. Pera aí, adicionar pessoa. Vê se aparece aí pra você. Enquanto isso, também vou encaminhar aqui para algumas pessoas a live. Oi, estou ao vivo. Consegui entrar. Olha eu mandando para você mesmo, para você a live aqui. Deixa eu ver aqui a Convidando as luz. pessoas. Tá melhor. Eu tô tentando ajeitar aqui a luz porque tá muito escuro aqui. Eu ia até te Tá. falar para me avisar da minha internet, porque o Wi-Fi não tá funcionando direito. Eu acho que é por causa do tempo aqui também. E tá começando a chover. Aí, mas se der uma falhada, Tudo você bem. me avisa. Então, gente, sejam bem-vindos a essa live com a minha convidada, mais que especial. Obrigada por me convidar. De nada! E eu queria até falar aqui para vocês que estão assistindo que eu convidei a Mônica lá, sobre o que você quer que eu fale, né? E aí eu falei pra ela sobre a persistência. Aí ela falou, mas sobre o quê? Aí eu comecei a falar, nossa, nem lembrava dessas coisas. E, e isso tem a ver também com o que eu vou falar mais pra frente, que é sobre a gente lembrar das coisas ruins e boas, né, que aconteceram na vida, que a gente às vezes esquece. Então tem esse momento de lembrar, né, essa semana do Thanksgiving. É assim que fala, né? Da ação de graças, Thanksgiving, Exatamente. ação de graças. Isso. E aí eu queria que você falasse, Mônica. Você, ó, a minha irmã mora nos Estados Unidos, hoje ela mora no Texas. E ela se formou na BYU e fez MBA. Você se formou em quê? Conta para as pessoas que estão aqui. Eu estudei na BYU, a Brigham Young University, no estado de Utah. E eu me formei em jornalismo. Isso foi em 2012. E aí depois, em 2015, eu voltei para a faculdade para fazer um mestrado. Aí eu fiz um MBA, que é um mestrado em business, né? E aí eu fiz com foco em marketing. Ah, legal. E eu queria que você contasse, eu coloquei, né, pra gente conversar, porque uma coisa que eu acho muito legal dessa história foi como tudo começou, esse negócio de inglês, dos Estados Unidos. Como que foi tudo, como que tudo isso começou pra você, assim, de tipo, eu vou aprender inglês, como que foi esse começo? É engraçado, né? Eu acho que às vezes, tem umas coisas de criança que, que eu acho que é meio que Deus guiando a gente pro nosso propósito e que a gente acha que é besteira de criança. Ah, a Caru entrou, ó. Hello, gorgeous. Oi. Oi, Caru. Vai chegar a sua vez, hein? Acho que você vai ficar só de espectadora. Mas então, aí eu tinha desde criança, eu lembro quando eu tinha assim, 9 anos, coisa assim, que eu falava, um dia quando eu crescer, eu quero estudar fora, eu quero estudar em outro país. E naquela época eu gostava muito de artes plásticas, de desenhar, né? Era uma criança que gostava muito de desenhar, de colorir. Então eu falava que eu ia crescer e que eu ia morar na Itália para estudar artes, porque eu era muito fina. E aí, e depois eu fui crescendo e eu ainda tinha essa coisa assim de tipo, nossa, que vontade de conhecer o mundo lá fora, né? E eu comecei a querer estudar inglês e tudo mais e consegui uma bolsa de estudo na época, naquela escola Wizard, que eu não sei se ainda tem. E eu estudei lá a partir dos 14 anos até os 20 anos, acho que foi quando eu concluí o curso.
Eu vou te interromper para falar uma parte, porque para mim Pode, eu vejo que uma parte que do começo assim da sua persistência, que eu falo que eu te acho uma pessoa muito persistente, eu acho que foi obrigada. aí, porque eu me lembro que nessa época da bolsa, eu lembro que foi você e uma turma que ganharam a bolsa, né? Não foi só você. Foi. E não sei quantos que ganharam a bolsa, mas eu sei que só duas, né, concluíram, uma coisa assim. Tipo, umas três pessoas chegaram no fim do curso. De não sei quantas. Talvez umas sete, oito da época. Foi tipo isso. Porque pra mim, quando eu consegui aquela bolsa de estudo, foi uma grande oportunidade. Eu olhei e falei, nossa, não, isso daqui é o que eu quero fazer, eu quero aprender a falar inglês, eu quero desenvolver essa parte. Então, pra mim foi uma grande oportunidade. Então, eu abracei essa oportunidade e fui até o fim. Só que nessa época eu já não pensava muito mais em talvez estudar fora, porque eu acho que passou aquela coisa de criança, e aí você começa a crescer e você começa a ver que as coisas são mais difíceis do que parecem, né? As coisas são mais complicadas, e por um tempo, eu achei que talvez aquilo não fosse algo atingível para mim, algo possível, né? E aí eu comecei a estudar, meu sonho começou a ser estudar na USP. Não, porque eu quero estudar na USP, eu quero. O que eu quero estudar na USP? Eu não sei, mas eu quero estudar na USP e tal. E eu fiz 2 anos de cursinho e foi uma grande frustração para mim na época não conseguir passar na USP. E foi, acho que uma das primeiras vezes assim, que eu olhei assim, eu tive que recalcular a rota. Porque eu estudei, fiz 2 anos de cursinho, então eu fiz um ano enquanto eu fazia o terceiro ano da escola. E aí depois eu fiz mais um ano extra de cursinho. E aí eu não passei de novo, e eu não passei assim por poucos pontos que eu não fui pra segunda fase, coisa assim de 3, 4 pontos. Mas a primeira vez que eu tentei também foi por coisa de assim, 3, 4 pontos. E aí eu olhei e falei assim, não, e eu lembro que foi assim, exatamente a mesma quantidade de pontos que eu não consegui pra segunda fase. E aí eu olhei e falei, eu não posso ficar aqui tentando esse negócio pra sempre. E tá todo mundo já começando faculdade e tal, e eu tô aqui esperando o momento disso começar. Eu falei, não posso. E aí foi quando eu comecei a estudar, eu queria estudar na época design, né? Eu ainda gostava muito assim, estava muito interessada nessa parte de artes, e aí eu comecei a estudar desenho industrial numa outra faculdade. E aí, nessa época, depois de um ano mais ou menos que eu estava fazendo faculdade, o primeiro ano eu gostei muito, o segundo ano eu não gostei mais tanto. Não era nem tanto o curso, mas eu achava que os professores começaram, alguns professores começaram a ficar, sabe, aquela coisa meio aparece, o trabalho do semestre é esse, se tiver alguma pergunta, eu tô lá embaixo tomando um cafezinho e não tinha informação nenhuma. Eu falei, nossa, que negócio ruim. Eu fiquei muito perdida, não tava curtindo. E aí e eu falei, acho que eu vou transferir para uma outra faculdade. Eu acho que talvez eu vou transferir para uma faculdade que tem um curso, que tem esse curso, mas que seja assim melhor, né? E tudo mais. E as faculdades na época eram muito caras para esse curso de desenho industrial. E aí eu fiquei meio sem saber o que fazer. E bem nessa época, eu comecei a namorar com o Robson, que hoje é meu marido. E na época ele estava querendo vir para os Estados Unidos estudar. E aquela coisinha, aquela vontade nunca foi embora, né? Eu só tinha talvez perdido um pouco a crença de que eu pudesse, que era possível, mas era um negócio que eu nunca nem tinha sequer olhado, assim, né? Tipo, deixa eu olhar como é que faz, como é que é o processo, né? Quanto que custa? Eu não tinha olhado. E aí, quando eu comecei a namorar com ele, que ele começou a me contar, olha, é assim que faz e tudo mais, que ele estava já bem decidido, já tinha mais ou menos um caminho ali, eu olhei e falei, é possível, eu posso fazer. E aí, quando eu comecei a ver financeiramente, ia custar mais barato para mim. Na época também o dólar não estava R$ 6, né? Detalhe. Importante mencionar isso. É, E aí eu olhei assim e eu falei, não, mas espera aí, financeiramente o dólar era R$ 2, R$ 3. Nossa, que sonho, né? Uhum. E eu olhei e falei, vai custar mais barato para mim, para eu estudar nos Estados Unidos, nessa faculdade, na BYU, do que talvez eu transferir para uma outra faculdade, uma FAAP, na época, né, Mackenzie e tal. E aí foi quando eu resolvi retomar esse sonho. E é muito legal, porque no final, assim, tiveram alguns percalços, né? Meu visto foi negado a primeira vez que eu tentei. 10 dias depois eu tentei de novo e consegui.
A primeira vez que eu apliquei para BYU também fui negada. Depois a segunda, tudo na segunda vez para mim, tudo na segunda vez. Mas olhando para trás, eu olho assim, eu vejo que talvez se eu tivesse conseguido, né, realizar esse sonho de estudar na USP, que é esse sonho que eu tinha muito grande, eu jamais teria largado a USP para poder estudar nos Estados Unidos e tudo mais. Isso teria mudado completamente minha vida. Eu não teria casado com meu marido, que teria vindo para cá sozinho, sem mim, e teria sido provavelmente o fim do nosso relacionamento. Não teria voltado nunca mais. Não teria casado com ele, não teria tido todas as oportunidades que eu tive desde então, não teria. Seria uma outra vida, né? Então, assim, eu vejo como talvez não conseguir esse sonho que eu tinha me ajudou a seguir em frente com um sonho muito maior, que eu me permiti sonhar só quando criança, mas que eu vim pra cá e mudou completamente tudo, a maneira como eu vivo, como eu vejo o mundo, as experiências que eu tive. Então, enfim, Eu queria te perguntar assim, como desculpa. que você, por exemplo, você falou assim, ah, eu fiz o visto a primeira vez, foi negado, aí eu fiz a segunda, deu certo, a BioIU também a primeira vez, aí já na USP você tentou e não deu certo, depois você tentou e não deu certo, você desistiu. Como que você conseguiu, assim, saber, ai, disso aqui eu acho que eu devo desistir, disso aqui eu acho que eu não devo desistir, Eu sabe? acho que é, a USP eu até tentei algumas vezes, mas eu, na minha cabeça eu acho que talvez era aquilo assim, eu vou continuar tentando. Como posso dizer? Eu tinha um plano B para as outras coisas. Então, por exemplo, quando a princípio, quando eu vim para os Estados Unidos, eu estudei num college. College aqui é como se fosse um curso técnico, né? Ou um curso assim de 2 anos. Technology. Não é exatamente universidade. Então, é um curso de 2 anos. Então, eu já estava registrada nesse college. Eu falei, não, vou continuar aqui então. E aí, eu vou tentar de novo a BYU. E foi coisa assim, de meses. E aí, nisso, eu me registrei para aulas no college. Eu falei, não, então deixa eu recalcular. Então, se eu não conseguir a BYU, vou tentar de novo. Se eu não conseguir, eu vou, eu vou terminar esse college, eu vou fazer 2 cursos aqui. Então, vou fazer um curso de decoração, vou fazer um curso de administração e tudo mais. E é isso. Bola pra frente. Mas vou continuar tentando. O visto foi a mesma coisa, assim, foi tipo assim, o visto foi um desespero mesmo, porque a gente já tava com o casamento marcado e para vir para cá, porque eu já tinha conseguido a faculdade e ele já estava aqui nos Estados Unidos. Mas foi uma questão de 10 dias depois. Eu falei, não, vou tentar de novo, mas era 10 dias depois. A USP eu desisti porque eu vi que era uma coisa que estava me impedindo de progredir. Então, se eu quisesse tentar de novo, fazer faculdade pública, eu ia ter que estudar mais um ano. E aí, dali mais um ano, eu ia ter que fazer a prova para ver se talvez eu fosse conseguir. E sem conseguir, talvez, sei lá, na minha cabeça, na época, talvez não na cabeça, né? Mas também o tempo que eu tinha disponível, não tinha como eu ficar estudando para cursinho e fazer faculdade e trabalhar e fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu falei, não, então aqui eu tenho que decidir realmente se eu quero continuar tentando ou não. E eu falei, eu não quero passar 5, 10 anos da minha vida tentando passar numa universidade pública. Eu preciso Uhum. continuar progredindo. Com a BYU, eu tentei de novo, mas foi uma questão também de meses. Eu lembro que eu recebi o primeiro não, era fevereiro. Então, eu cheguei aqui em agosto de 2007. Fevereiro de 2008, eu recebi o não. E aí, tipo assim, em julho, eu já tinha recebido um sim. Tentei Uhum. de novo. Então, foi uma coisa curta. E eu não estava me impedindo de progredir, porque eu já estava fazendo faculdade, eu estava fazendo um curso, eu já estava registrada em aulas e tudo mais. Eu falei, nesse daqui eu consigo continuar tentando em paralelo. Acho que a partir do momento que você quer uma coisa e você tenta, 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 tá dando cabeçada e não tá dando certo, e isso tá te impedindo de continuar, de você progredir, eu acho que é uma hora que você tem que parar e recalcular. Ah, legal, tá vendo? Por isso que eu perguntei, porque acho isso. Assim, a gente nem tinha conversado sobre isso, né? Mas é uma chave, né? Porque às vezes a gente fica insistindo, insistindo e perdendo tempo no lugar errado. E, É, e a gente eu não achei legal que sabe. eu vi esses dias uma metáfora falando assim, que a nossa vida é como um carro, com a gasolina de um carro, onde a gente não tem um medidor.
gente não sabe se a gente tá na reserva, se a gente tá com o tanque cheio, se a gente tá. A gente não sabe, porque a Ah, gente não muito sabe, bom. né? Até quando a gente vai viver. E aí você não ia ficar parando, deixa eu parar aqui pra comer alguma coisa. Não, deixa eu. Não sei. Você não vai fazer isso, porque se você tivesse num carro, como você fala, não, preciso ir pro lugar certo logo, porque senão, né, pode ser que não dê tempo. É, é, e eu acho que até assim, a gente tem que saber assim, qual é o limite, o que. Qual é o limite do planejamento, talvez? Faz sentido? Por Uhum. exemplo, por exemplo, eu queria muito vir pra cá, tá? Um sonho que eu tinha de adolescente, que esse eu nunca fiz, era tipo assim, eu queria trabalhar numa revista de moda. Eu queria trabalhar, sei lá, numa revista grande e tudo mais. E esse é um sonho que eu olhei assim e falei, não, esse daqui eu vou ter que colocar na gaveta. Porque, por exemplo, eu vim aqui para os Estados Unidos e eu fiz jornalismo. Então eu trabalhei com escrita e tudo mais. Peraí só um Mas aqui, pouquinho. se eu Mônica, quisesse só um trabalhar. minutinho. Ah, e aí, gente? Como é que vocês estão? Desculpa, são as crianças. Não, Aí, tudo bem. acontece. Não, então, aí Pronto. eu queria muito assim, trabalhar, sei lá, com moda, essas coisas. Mas eu vim para os Estados Unidos, eu fiz faculdade, tava fazendo faculdade aqui. Aí eu descobri assim, se eu conseguir, sei lá, se eu conseguir, será que eu consigo um estágio, sei lá, na Vogue? Será que eu conseguiria, não sei o quê? Um estágio desses é em Nova York, que é uma cidade extremamente cara. Você tem que ter, assim, 1000 contatos para conseguir, né? Aí você é uma cidade cara em Nova York, eles não pagam, você tem que ter o dinheiro para você poder morar lá, pagar suas contas, viver lá e trabalhar de graça. Então é uma coisa assim, eu poderia ter tentado, talvez, mas aí também, de novo, né? Quanto tempo eu vou ficar planejando, juntando dinheiro, sonhando com isso, e para finalmente conseguir, talvez, executar? Eu olhei e falei, não, eu não estou disposta a ter que juntar todo esse dinheiro. Já tinha conseguido uma coisa muito grande, que é conseguir vir para cá, estudar tal. Eu falei, não, esse é um sonho que vai continuar sonho e tá tudo bem, porque eu não estou disposta a ter que fazer esse planejamento absurdo para fazer esse sonho acontecer. Faz Uhum. sentido? Sim, eu Então, tava. Você falou disso, eu tava até lembrando que na época que eu fui escolher faculdade, eu fiquei com aquela coisa, fazer alguma coisa que eu goste e tal. E eu entrei na faculdade de hotelaria. Que eu falei, eu adoro isso e tal. E aí no primeiro semestre eu percebi que, assim, o estilo de vida que eu ia ter que levar não condizia com outras coisas que eu queria pra minha vida. Então, faz muito sentido isso que você falou, né? Tem sonhos que a gente vai ter que abrir mão, tem sonhos que vão dar certo. E eu acho que a gente é, parece que, como você falou uma vez pra mim, parece que a gente sente uma certa paz quando a gente tá indo no caminho certo, né? você sente, mas você olha e fala, não, isso daqui tá indo, tudo bem, tá ótimo. E a gente consegue diferenciar, né, o que são empecilhos normais do que às vezes sejam empecilhos de impedimento, de tipo, olha, não vai, não continua, né? Exatamente, tem uma hora que, ajeitar aqui, tem uma hora que você tem que entender enfim, o que é melhor pra você mesmo e seguir em frente. Eu não acho que você tem que ficar pra sempre ali na fase do planejamento. Tem uma hora que você tem que só fechar o olho e pular na piscina gelada mesmo. Tá, e você falou aí de Nova York, que você tinha um sonho e tal. Aí eu queria que você contasse sobre essa história do sonho de ir para Nova York e quando você quis muito um emprego e você ficou muito triste que não conseguiu, aquela história. Ai, nossa, olha, sim, tem essa história que a Marina me lembrou, que eu tava assim, ela falou, não sei o que é de Nova York. Eu falei, o que que tem em Nova York? Não tô entendendo. Eu falei, tá, entendi. Uma coisa que eu vejo muito é como Deus guia também muito a gente na nossa vida, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor pra gente, e aí ele põe um empecilho ali no caminho, a gente não consegue entender por quê, e aí de repente uma coisa muito melhor se abre. Então, depois que eu me formei, eu consegui estágio nesse lugar que eu gostava muito, muito, e aí eles me contrataram e eu tava trabalhando, eu tava super feliz. E na época eu falei pra eles, eu falei, olha, mas eu sou uma estudante internacional,
Então, por causa disso, para eu poder continuar trabalhando para vocês, eu vou precisar de um visto de trabalho. Vocês dão? Não, damos sim, vamos dar, claro, com certeza. Imagina, a gente é uma empresa grande, a gente vai dar um visto de trabalho para você. Eu falei, tá bom. E fui feliz. E aí, eu fui falar depois com o meu chefe de novo, falei, olha, acho que precisa conversar com o RH, porque precisa, né, ver esse negócio e tudo mais. Ele, tá bom. E aí ele foi conversar com o RH e o RH virou e falou assim, você tá louco? A gente não dá visto de trabalho. E aí ele falou pra mim, não, mas eu vou tentar, eu vou conversar com eles e não sei o quê. E nessa época eu fiquei muito, muito triste, porque eu falei, gente, se eles me derem visto de trabalho, eu não vou poder continuar trabalhando, foi-se minha oportunidade, o que que eu vou fazer da minha vida? Chorei muito, eu gostava muito do que eu fazia, eu chorei muito, 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 eu orei muito, Senhor, por favor, me abençoa pra conseguir, eu só quero continuar trabalhando aqui. E foi muito difícil. E eu lembro que quando. E acabou que eles não me deram mesmo. Eu tive que, né? Acabou o período lá que eu tinha de trabalho com eles. E aí eu tive que sair. E eu fiquei uns. Não sei, talvez uns 2, 3 meses aí, sem trabalho. Nessa época, o meu marido estava na faculdade. E eu não tinha filhos. Eu fiquei em casa. Eu ficava assim: o que que eu vou fazer da minha vida? Eu acabei de me formar, não tô trabalhando. E aí eu ficava procurando curso online, fazendo curso. Eu falei, não, não vou parar. Comecei a fazer fotografia, essas coisas. E aí um dia, eu falo pelos cotovelos, e aí um dia eu Não é, encontrei um eu chefe. falo brincando que você não é sanguíneo. Tem seu temperamento não é sanguíneo, é hemorrágico. Tipo isso. Sabe, uma amiga minha também falou que eu sou sanguínea. Ela falou, Mônica, você é o exemplo do sanguíneo pra mim. Eu falei, É. eu nem sabia o que que era. Aí ela me falou, eu li, eu falei, ixi, é mesmo. Ela falou, quando eu penso numa pessoa sanguínea, essa pessoa é você. Mas aí, enfim. Aí, eu tava um dia na igreja e encontrei um ex-chefe. Não sabia que ele ia ali naquele mesmo prédio que eu. Tipo, e ele parecia que estava indo há 2 anos e a gente nunca tinha se encontrado. Nunca. Aquela foi a única vez, aliás, que a gente se encontrou. Ele continuou indo, mas assim, você vê que foi Deus colocando ele ali naquele dia no corredor da igreja. E aí eu, oi, tudo bem, Saúl, tá. E a gente começou a conversar. Ele falou, o que que você tá fazendo? Eu falei, o que eu tô fazendo? Eu vou te dizer o que eu tô fazendo. Aconteceu isso, eu tava trabalhando, aí não sei o quê, mas eu queria continuar fazendo uma coisa, não sei. Só que assim, eu tinha zero expectativa dele me ajudar. Eu só comecei a falar porque essa sou eu falo pelos cotovelos, contei minha história de vida inteira ali, naqueles 5 minutos no corredor, e foi isso. Ele, nossa, que coisa, tal, né? Mas, espero que dê tudo certo, tal, e foi isso, e morreu o assunto. Aí, uma semana depois, ele me manda uma mensagem. Olha, tem essa oportunidade, tem essa agência em Nova York, que eles estão procurando alguém que seja bilíngue, né? Que fale português para liderar alguma das campanhas deles e tudo mais. E eu conversei com eles com relação a visto, eles podem resolver isso para você e vai dar tudo certo. E, nossa, foi um negócio assim que caiu Uau. do céu. Que caiu do céu. Eu falei, nossa, eu não acredito. E aí eu entendi porque essa empresa que eu queria tanto, que eu orei tanto, e quanto mais eu orava, eu sentia, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu, por que não? Não sei o quê, não vai dar certo. E aí depois eu fui para essa agência, eu precisava ir para essa agência, eu precisava ter encontrado ele naquele domingo, no corredor da igreja. E para conseguir essa agência depois, foi, nossa, foi uma bênção na minha vida. Eu pude trabalhar com clientes muito grandes, com campanhas enormes, da CoverGirl, da Pampers. E eu fui eles, sem saber, né? Sim, eles me ajudaram a realizar esse sonho de conhecer Nova York que eu tinha na época. Um sonho enorme. E eu tive que ir algumas vezes, acho que eu fui 2 ou 3 vezes para Nova York a trabalho, fui para show da Broadway. Foi super legal e foi um sonho mesmo realizado. E esse trabalho foi o que me levou depois a fazer o meu MBA, que também foi uma grande bênção na minha vida e que eu aprendi muito e conheci pessoas incríveis e que me ajudou muito profissionalmente, né? Claro. Mas foi esse trabalho que me levou. O anterior não teria me levado a um MBA. Eu estaria talvez ainda lá, fazendo mais ou menos as mesmas coisinhas, sabe? Talvez não tivesse progredido tanto quanto eu progredi.
Então, eu vejo assim que muitas vezes, né, e eu vi isso em outras circunstâncias, né, até que eu comentei da USP que eu queria e não dava certo, eu acabei vindo pra cá, eu vejo como Deus vai guiando a gente, botando os empecilhos no caminho pra gente conseguir, na verdade, desviar e ir pra onde a gente realmente tem que ir, que vai ser melhor pra gente. Nossa, eu achei muito legal. E eu, porque eu te falei, né, que eu li um livro que chama O Deus que Destrói Sonhos. E aí, quando eu vi o nome do livro, eu falei, gente, que livro, coisa esquisita. Nem lembro quem me indicou. Porque, aliás, eu tenho um problema gravíssimo. Eu tava até conversando isso com o Paulo, que eu não posso ouvir ninguém falar de livro que eu já quero comprar, já quero ler. Aí outro dia a gente tava na igreja, alguém foi falar de um livro, ele tampa o ouvido, tampa o ouvido. Aí não sei quem que me falou, mas eu li. E aí nesse livro eu tava falando justamente isso, né? Que muitas vezes a gente tem sonhos frustrados para coisas maiores, melhores, e a gente tem dificuldade de entender naquele momento e de confiar, né? Porque é uma certa confiança, assim, na hora que você tá na frustração de que, tá dando errado, mas deve ter alguma coisa melhor, né? A gente só acredita depois, igual aquele memezinho do Sheldon, né? Que fica lendo lá, tá, tipo, a história da minha vida. Tá, agora sim, agora eu entendi. É Agora faz engraçado, sentido. né? Na hora é frustrante mesmo, né? A gente não entende, a gente sofre. Eu sofri muito. Eu sofri muito mais com essa questão do trabalho, que eu tava muito feliz. Eu tava ganhando muito bem para quem tinha acabado de se formar, né? Em jornalismo, especialmente, eu tava ganhando muito bem para a área. Eu não estava, talvez, ganhando muito bem para a média nacional dos Estados Unidos, mas eu estava ganhando muito bem para a área. E, nossa, foi muito difícil, muito frustrante. Mas hoje eu olho e falo, nossa, é lógico, eu precisava sair de lá. Eu precisava, que lá foi só o trampolim para dar aquele pulo mais alto para outro lugar. Sim. Tá muito barulho das bolinhas do Benjamin? Senão manda ele. Não, Então tá, que ele tá jogando bola, ele tá brincando de bolinha de gude. não, Aqui de tá mó boa, não tá me barulhão. incomodando. Tá. E mudando um pouco de assunto agora, eu queria falar de uma coisa mais delicada, que para você Ah, que foi a questão da gravidez, que também você teve muita uhum, dificuldade. E por que que eu acho legal falar isso assim? Porque eu tava vendo que é um índice enorme de mulheres que têm dificuldades de engravidar. Eu não sabia que era uma sim. coisa tão antes, né? Eu não sabia que era uma coisa tão grande, tão difícil. Eu falei, gente, até por isso faz sentido que na Bíblia a gente vê tanto, mulher estéril, que antigamente não tinha o que tem hoje, né? De tecnologia pra É. ajudar. E então, assim, são muitas mulheres que passam por isso, essa dificuldade. E eu penso assim, que às vezes, como cristã, será que não passa, às vezes, na nossa cabeça, nossa, acho que Deus, isso não é pra mim mesmo, Deus não quer isso pra mim. Por isso que eu acho que isso também faz muito sentido no que a gente tá falando, de sonho, de será que eu devo persistir? Será que não é pra mim? Como que foi isso Uhum. pra você, isso de ter dificuldade em engravidar, pra ter os meninos e tudo? Ai, foi assim, não é gostoso, não é legal, porque tinha muita incerteza. Então, assim, o que eu tentei a princípio, quando eu comecei tentar engravidar, foi em 2014. E 2015 eu tava começando MBA. Eu olhei assim, eu falei, não, vou tentar engravidar, mas eu não quero ficar pirada, eu não quero que, né, isso seja a minha nova personalidade, mulher tentante. Eu vou seguir com a vida. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, a gente vai ver o que dá pra fazer. Mas eu não vou ficar vivendo nisso. Porque não faz bem. Uhum. E aí eu segui, eu vi, passou um ano, não tava conseguindo engravidar. Dizem, né? Espera o primeiro ano. E eu era nova, né? Eu tinha acho que 28 anos na época. Tá tranquilo e tal. Aí depois do primeiro ano eu comecei a ficar meio assim, mas eu já tava no MBA. Eu falei, não, vamos continuar, uma hora vai e tal. E aí depois de um ano e meio, mais ou menos, eu comecei a ver médico, que eu olhei e falei, não, isso daqui não tá dando certo. Eu tinha assim, na minha cabeça, eu nunca. Como posso dizer? Eu acho que quando a mulher tá tentando engravidar, todos os sentimentos que ela tem são válidos. Então, eu tenho muitas amigas, assim, é engraçado, né? Você fala, são muitas mulheres que lidam com isso. E uma vez que você lida com isso, eu sempre fui muito. Eu sempre falei muito sobre isso, isso pra mim nunca foi um tabu, eu nunca tive vergonha de falar, tô tentando engravidar e não consigo. É,
Eu nunca tive problema nisso, sabe? Ah, meu primeiro filho foi inseminação artificial, meu segundo foi FIV. Eu falo tranquilo, não é um tabu, não é uma dificuldade pra mim. Mas eu entendo que muitas mulheres têm vergonha. E assim, conversando com outras mulheres, é engraçado, porque como, né, como eu falei, como eu falo pelos cotovelos, e eu falo, e isso pra mim não é um tabu, muitas mulheres vieram falar pra mim, ai, nossa, é porque eu descobri pessoas que eu nem imaginava que fizeram in vitro. Pessoas assim que estavam tentando também há muito tempo e não estavam conseguindo, né? Então foi muito legal, assim, eu senti que assim, o fato disso não ser um tabu pra mim ajudou a me conectar com outras mulheres que também estavam passando por isso. E assim, como eu disse, todos os sentimentos que a mulher sente são válidos. Então, a maneira como eu lidei não tira a validez, talvez, de outras pessoas que tenham sentido isso. Muitas mulheres sentem assim, se sentem comparadas, ficam tristes, né? Ai, nossa, minha amiga tá grávida pela 20ª vez, eu tô aqui ainda tentando, né? Poxa, eu não senti muito isso, porque eu acho que talvez essa seja uma característica minha, né? Que você e a mãe, Tamara, todo mundo fica me zoando, falando que eu sou grossa. Mas Mas é que eu sou muito Eu não pragmática. falo grossa, eu falo prática. Mas pragmática é Isso, mais bonito. obrigada. Eu sou muito pragmática. Na minha cabeça é assim, por que não eu? Por que não eu? Né? Então, assim, porque assim, quando as coisas acontecem com a gente, é muito comum a gente se perguntar, mas por que eu? Por que isso tem que acontecer comigo? Mas na minha cabeça é assim, por que não eu? Tanta gente no mundo, tudo bem, tá acontecendo, é isso aí, bola pra frente. Então eu não fiquei, para mim não foi difícil lidar com as minhas amigas que ficaram grávidas. Eu fiquei muito feliz por elas, porque eu entendo que aquela é a jornada delas e não a minha, né? Eu não queria estar morando na casa delas, não queria estar casada com o marido delas, não queria ser filha dos pais delas, então eu não queria também ter o filho delas. Então é a maneira como eu vejo, sabe? É, Então tava muito de boa. Para mim o que foi mais difícil foi a questão de me sentir cobrada. Então, nessa época, eu fui pro Brasil, quando eu tava tentando engravidar, foi em 2016, eu ainda não tinha engravidado, já tava tentando há 2 anos. E quase todo dia alguém vinha conversar, puxar assunto comigo e perguntar alguma coisa. Ah, mas você. Ai, você já tá casada há muito tempo, quando é que você vai ter filho? Quando é que você vai ter filho? E isso começou a cutucar uma coisa que era difícil pra mim, sabe? Que assim, eu falei, não, eu vou conseguir a vida, tal. Mas é óbvio que no fundo tava aquela coisa, poxa, ainda não engravidei. Todo mês, né, vem a menstruação, você fica, ai, caramba, né? Daquela tristeza quando vem, mas eu falei, não, tudo bem, bola pra frente, não vou viver nisso e tudo mais. E aí, quando as pessoas começaram a perguntar muito, assim, quando eu fui pro Brasil, nossa, foram 3 semanas sendo perguntada quando é que eu ia ter filho. E eu falava, eu não consigo engravidar, eu tô tentando, eu não posso ter filho. Aí teve uma hora que eu comecei a, né, chutar o balde, gente, nunca, porque eu não consigo engravidar, não vou ter filho. E aí as pessoas falam, não, mas você já tentou não sei o quê, você já tentou tá. E aí eu sei que as pessoas, assim, elas querendo ser gentis e tal, mas era pior ainda, eu não queria ficar discutindo sobre isso. Eu não queria ficar vivendo dentro disso. Sou a mulher que está tentando engravidar e não consegue. Eu não queria. Então foi muito difícil pra mim, foi muito doloroso. Eu também chorei muito. E eu lembro que na época eu voltei do Brasil e eu conversei com o Robson, né? Eu fui sozinha dessa vez. E eu voltei, eu falei, agora eu só volto pro Brasil com um filho nos braços. Se eu não tiver filho, eu nunca mais volto pro Brasil, porque eu nunca mais vou ter que lidar. Eu não quero nunca mais lidar com isso, com essa cobrança. Porque foi muito difícil pra mim ter que ficar discutindo isso todo dia. Eu voltei muito mal, emocionalmente. Foi muito difícil mesmo. Eu ia até perguntar, a hora que E você falou, ai, foi muito tranquilo. Eu ia falar, mas e com os comentários, as cobranças? Porque Não, essa pra mim foi a parte difícil, porque é um negócio que tava me forçando a ficar ali dentro daquela situação. ficar cutucando, né, a ferida. Ficar cutucando, é horrível, é horrível. Eu fiquei muito mal mesmo. Eu falei, eu tinha certeza que eu não ia voltar pro Brasil até ter filho, e isso aconteceu mesmo, tá? Foi de propósito. Eu falei, não volto pro Brasil até ter filho. É, Então foi muito difícil. Aí, assim, com relação, né, ao saber onde desistir ou, né, fazer um plano e tudo mais. Eu comecei a ver um médico, fui diagnosticada com endometriose, falou, olha, realmente vai ser difícil para você engravidar, você vai ter que fazer um tratamento. Na época, o nosso plano de saúde não cobria tratamento. Então a gente sentou e falou assim, tá, o que a gente tá disposto então a tentar?
Nós sempre conversamos sobre adoção antes mesmo de começar a tentar ter filho. Isso era uma possibilidade pra gente, sempre foi, desde o dia que a gente casou. Ah, eu Então a lembro. gente ele falou assim, a gente sempre falou, né? Então, assim, falei, tá, tudo bem. Se eu. Vamos fazer o seguinte, então, a gente vai fazer inseminação artificial. Vamos fazer. A gente pode tentar até 3. Porque o médico falou assim, ó, a gente vai tentar. O plano do médico é o seguinte. Vamos tentar 3 inseminações artificiais. Se depois da terceira você não engravidar, é porque vai ser difícil mesmo, a gente pula pra FIV. E aí eu lhe falei assim, mas eu não quero tentar FIV, é muito caro. E eu sinto que é uma loteria. Você coloca assim, na época custava uns 20 a 30 mil dólares para você talvez ter um filho. E eu conhecia pessoas que já tinham feito FIV uma, duas, três, quatro, tava na sexta vez. Tinha uma menina que eu conhecia que já tinha gastado 80 mil dólares tentando engravidar. Ah, mas dessa vez vai, eu já fiz tanto, já gastei tanto. Aí começa a virar parece uma aposta, né? E aí eu falei, não, eu não quero fazer isso. Eu não quero gastar todo esse dinheiro para talvez ter um filho. Depois eu não consigo, aí eu quero tentar de novo. Eu falei, não. Então a gente pode pagar 3 inseminações artificiais, a gente vai fazer 3. Se a gente não conseguir, a gente vai adotar. E tá tudo bem. E essa vai ser a nossa família. E se a gente não conseguir adotar, a gente não vai ter filho e essa vai ser a nossa família. A gente tem que estar ok com isso. E aí, graças aos céus, eu fiz uma cirurgia. Foi bem invasivo, né? Os tratamentos. Não desejo a ninguém. Não é muito divertido. Alguns exames foram muito invasivos, acho que foi muito difícil. Eu tive que fazer também uma cirurgia para corrigir minha endometriose, para aumentar minha chance de engravidar e também melhorar minha qualidade de vida, né? E aí eu fui muito abençoada. Eu falo que eu sou a pessoa mais azarada, sortuda do mundo. Porque eu sou muito azarada no sentido que eu não consegui engravidar naturalmente. Mas com relação a tratamento, eu fui muito sortuda porque eu consegui responder bem e consegui engravidar. Então, o meu primeiro, eu só precisei de uma inseminação artificial para engravidar dele. Então, nossa, foi uma grande bênção. E eu sabia, engraçado, né? Eu saí, eu sabia que eu tava grávida. Eu falei, não, isso aqui deu certo. Eu tô grávida. Eu não sei explicar. Eu sabia que tinha dado certo. E aí, depois, com o meu segundo, acho que de novo, né, o senhor assim ajudando a gente, porque a gente já tinha decidido que a gente não ia pagar para fazer fertilização in vitro. E aí, o meu segundo, o meu marido, ele tinha conseguido um trabalho, a gente até se mudou, então a gente morava em Utah e a gente veio pro Texas. E aí, ele conseguiu esse trabalho, e nessa empresa que ele tá, eles pagavam o tratamento para conseguir engravidar, né? E foi uma benção incrível, porque quando eu fui tentar o meu segundo, eu falei pro médico, falei, olha, o outro, na primeira inseminação eu tava grávida, então vamos por esse caminho aí que é menos, né, invasivo, tal. Eu falei, beleza. E aí depois de 2 inseminações eu não tinha engravidado, e é engraçado, porque eu levantei da mesa das inseminações sabendo que eu não estava grávida. Eu olhei e falei, Nossa, isso que daqui não coisa, deu né? certo. E não é assim, tô sendo negativa, né? Assim, eu até pensei, falei, não, eu não posso ser negativa, né? Depois não dá certo e tal. Mas eu sabia dentro de mim, tipo, não, não, não foi, não foi. Eu sabia na hora, assim. Eu falei, eu tô tentando, mas não tá indo. E aí a gente fez a FIV porque tava, o plano de saúde cobria, graças aos céus. E foi assim que o Léo veio, porque senão talvez ele não teria existido. E aí eu fiquei grávida na primeira vez que nós transferimos o embrião. Então, o primeiro embrião foi ele, e aí eu consegui engravidar. Mas a gente embarcou nesse processo já com um plano, para não cair na pira, para isso não. Eu falei, o meu medo era a minha vida se tornar isso. Eu não queria que minha vida. Eu falei, não, eu tenho muitas coisas dentro do que eu faço. Eu sou uma pessoa que trabalha, que fez mestrado, que gosta disso, que tem hobby. Eu não quero que minha vida se torne mãe tentante. Uhum. E em algum momento você, não sei, teve fé ou falta de fé, quer dizer, isso abalou a sua fé de alguma maneira? Ou você só, que nem os momentos que você falou, né? Ah, um momento de cobrança eu chorei e tal.
isso fez você se aproximar do Senhor e chorar assim com Ele, ou em algum momento você teve uma certa angústia, um certo abalou assim a sua fé, ou não? Não, nunca abalou. Eu senti assim que eu acho que talvez pelas outras coisas que aconteceram na minha vida, né, que a gente até discutiu, eu sentia que o Senhor sempre teve um plano pra mim e que para algumas pessoas ele dá muitos filhos e para outras não, né? A gente vê que nem a história de Sara, né? Quantos anos ela passou ali e ela era esposa de um profeta. Ela era uma mulher fervorosa, ela era uma mulher de Deus. E ela teve, Deus deu pra ela só Isaac. Não, Isaac não. Ixi, me É, fugiu. Ah, é Isaac. Isaac. Ai, tá, pensei que eu olhei e falei, ai, não, não, é, porque depois é Isaac veio Jacó. Tá bom. Eu tava pensando, eu falei Isaac, mas eu pensei Esaú. É, então assim, ele deu pra ela só um filho, assim, e isso não tira não tira dela a, a dignidade ou o amor de Deus por ela, né? Eu não acho que Deus olhou pra Sara e pensou, ah, ela é menos, essa daqui não dá conta. Não sei se eu confio nela pra ter mais filhos. É porque era a história dela. Então, assim, eu senti assim, então todo o caminho, eu sinto assim, que eu segurava a mão de Deus e falava, ó, o Senhor tá comigo. Então vamos, se for pra ser, o Senhor me abençoe, eu tô fazendo a minha parte e se for pra ser, eu espero que o Senhor faça a sua, por favor. Tô pedindo. Eu nunca, né, e quando eu tava, engraçado, quando eu fiz a inseminação do Lucas, eu tava muito ansiosa. Eles pedem, quando você faz inseminação in vitro, você não pode fazer teste de farmácia, porque eles te dão um monte de hormônio e tal, e pode dar um falso positivo. Uhum. Então eu tinha que esperar um certo dia lá para fazer o exame de sangue. Mas eu tava muito ansiosa, e no dia anterior de fazer o exame de sangue, eu orei e eu falei, Senhor, se eu não tiver grávida, eu falei, eu tô com muita esperança, eu tô com muita esperança mesmo de estar grávida, depois dessa inseminação. Mas se eu não tiver, mostra pra mim, só pra não ser difícil de eu lidar com isso. Só pra eu conseguir ter força pra receber um não e respirar fundo e fazer outra inseminação, né? E quando eu orei, eu senti muito forte, assim, veio na minha mente, tipo, não, você tá grávida. Você tá grávida, vai dar positivo, você tá grávida. E eu senti receber o positivo da minha gravidez de Deus antes de receber do exame de sangue foi muito especial pra mim. Porque eu senti que ele tava ali comigo. Então, assim, não abalou de forma alguma a minha fé. Pelo contrário, acho que só fortaleceu, assim, porque eu orei muito e eu conversei muito com ele. E, e quando eu tava tentando engravidar do meu primeiro, eu até pensei, eu ia fazer Meu marido ia viajar. E eu falei, vamos deixar essa inseminação para pro mês seguinte. Não vamos fazer agora esse mês, acho que eu fiz tipo assim, no mês de agosto, e a gente ia deixar, eu falei, não, vamos deixar pro mês de setembro, que ele vai estar viajando. E eu senti uma urgência muito grande dentro de mim, tipo, você precisa fazer, essa criança precisa vir. E aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, mas não, mês que vem. Aí eu senti de novo, não, faz agora, faz agora. Eu até conversei com o meu médico, olha, meu marido vai viajar, como é que a gente vai fazer? Não sei o quê. A gente encontrou uma forma, tal, eu precisava tomar uma injeção, lá. E no final deu certo. E eu sinto que até aí o Senhor estava guiando, sabe? Ele falou assim: não, para você vai ser um pouco mais difícil, mas eu tô abençoando o caminho, vai dar certo. Só vai ser diferente como você vai engravidar, mas vai acontecer. Sim. Então, É, eu vi uma. Eu lembrei. Nossa, foi engraçado que uma amiga minha postou, acho que foi ontem. E eu falei, nossa, isso tem muito a ver com o que eu e a Mônica vamos falar, né? Que também tem. É a questão do. Tinha uma pessoa assim bem em cima e uma embaixo, falando assim, nossa, mas olha o fulano, não sei o que, não sei o que. E aí essa pessoa que tava em cima tinha uma montanha com várias coisas escritas embaixo, sabe? Meu apego ao Senhor, a minha persistência, minhas noites de sono não dormidas, não sei o quê. E eu acho muito legal, assim, da sua história, porque muitas pessoas falam assim, nossa, mas a Mônica tá lá, tá bem, e fala inglês, e se mudou, mas o que será que aconteceu? E, assim, né? Ou só falam, ou só veem, né? E hum, tanto a gente ouvir como um sentido, não tô dizendo assim que as pessoas veem como inveja, mas veem, né?
E eu acho bom, legal a gente contar, porque você falar a sua jornada pode inspirar também outras pessoas, do tipo, nossa, que legal, dá. E uma coisa que você falou, que eu gosto de falar, que a gente vai anotando as chaves, né? Uma coisa que você falou que eu achei muito legal foi que você pensava para você ir para os Estados Unidos era uma coisa tão distante, tão longe, que você nem foi ver as coisas simples, né? Assim, o processo. Você nem foi olhar. E isso foi uma coisa que eu li no livro Hábitos Atômicos. Que fala sobre a gente vendo, né? Assim, olha, o meu sonho é ir para os Estados Unidos. Tá, mas qual é o próximo passo? E agora, qual é o próximo passo? Ah, eu vou aprender o inglês. Eu vou, né? Porque às vezes a gente sonha com uma coisa que parece tão distante, mas a gente não faz nem o que está ao nosso alcance. Pô, coisas, né, rotineiras que a gente pode fazer. Estudar um É, inglês. e como a mãe sempre falou isso pra gente. É, ela fala, filha, o tempo vai passar de qualquer forma. Se você não fizer faculdade, daqui 5 anos, o tempo vai ter passado do mesmo jeito. Então, como é que você quer passar esse tempo? Você quer passar 5 anos fazendo faculdade ou 5 anos à toa e daqui a 5 anos você não vai ter um curso, um diploma? Lembra que ela falava? Uhum, A mãe sempre falou isso, e é verdade, né? Se você sim. não planeja, se não faz as coisas, o tempo vai passar. Então, É, de todo jeito as coisas vão acontecendo. Não, e eu tô achando engraçado, porque eu olhei a hora, Mônica, nossa, o que eu vou falar esse tempo? Eu falei, tem tanta coisa que eu tenho medo do tempo não dar. E realmente a eu gente tá olhei e falei assim, acabando. acho que uns 20 minutos. Ainda daria pra gente continuar falando por muito tempo aqui. Assim, ainda tem muitas Porque coisas que como a eu gente. disse, eu falo pelos cotovelos. Mas eu queria que Hum. você deixasse, assim, um recado, uma mensagem, antes da gente acabar, alguma coisa sobre tudo que a gente falou, sobre. Enfim, que se você sentir de deixar de. Pra finalizarmos. É, eu acho que assim, um recado, uma coisa que, né, eu pensei muito sobre isso, porque quando você me chamou pra falar, eu olhei e falei assim, né, a gente tem aquela mini síndrome do impostor, né? Quem que não tem nada demais, tal. Mas eu fiquei pensando e acho que, né, que você falou assim, força pra seguir em frente e tudo mais. E eu acho que é você seguir em frente, fazendo as coisas, fazendo tudo que você pode. Acho que a ideia é sempre você fazer tudo o que você pode, fazer como se tudo dependesse de você. Pronto, fazer como tudo dependesse de você e confiando como se tudo dependesse de Deus. Mas você não parar. Eu acho que não é você ser forte o tempo todo. Não acho que é você é, ser uma pessoa incrível, nossa, extremamente resiliente, sabe? Eu sou o máximo, né? Mas é você seguir em frente, mesmo que os passos sejam pequenos, mesmo que seja talvez fazendo um desvio aqui, né? O caminho ele nunca é uma linha reta, né? Mas se você continuar seguindo em frente e de grão em grão, sabe? De grão em grão a galinha enche o papo, é mais ou menos isso. E eu ia falar mais uma coisa que eu tinha até anotado. E não deixar assim que as coisas que deram errado definam você. Não se permitir que os seus fracassos sejam a sua definição. Mas que nós temos muitas facetas, né? É o que eu falei, eu não queria que talvez a mãe tentante fosse a definição da pessoa que eu sou. Ou, a Mônica que perdeu o emprego é a definição de quem eu sou. Eu lembro que na época eu fui fazer curso e tudo mais. Não permita que as coisas que não estão dando certo definam você. Você é muitas coisas, você é muitas pessoas, você tem muitos hobbies, você tem muitos interesses, você tem um conhecimento muito variado de tudo. Então, não permita que uma única coisa impeça você de ser quem você tem que ser, eu acho. Uau, legal. Nossa, só para concluir, você falou, eu lembrei de uma comparação que eu vi falando sobre os apóstolos de Jesus, né? E falando assim que Judas errou e acabou com a própria vida, né? Pedro errou, voltou para onde ele veio, mas se arrependeu e foi continuar o caminho dele. E Paulo, quando ele sempre errou a vida inteira, e quando ele percebeu que ele estava errado, ele falou: e agora? O que eu faço? E foi pro caminho certo, rapidamente, né?
Então a gente pode escolher, assim, qual caminho tomar, né? Igual você falou, achei muito legal isso que você falou de nós não nos apegarmos ao nosso erro, né? Ou o que não deu certo. Às vezes não foi nem culpa nossa, às vezes, igual uma gravidez, né? Não é, talvez não seja você que quis, o emprego que não deu certo, não foram escolhas suas, mas É, coisas que não mas deram certo de alguma maneira, né? exatamente. Queria te É, agradecer por estar aqui, agradecer quem chegou até aqui ao final, pedir para vocês encaminharem para alguém, darem um like, deixarem um comentário. Se você tiver alguma dúvida sobre todos esses assuntos que a gente falou, poder deixar nos comentários que a gente responde, né, amor? sim, com certeza. Vou E estar você abriu olhando. esse leque, né, aí, de pessoas que se aproximam de você, para às vezes saber do processo de tentativas e até a parte emocional, como lidar, enfim, tudo isso eu acho que são, às vezes, as coisas que a gente passa nos auxiliam a poder estar aqui predisposto, né, para ajudar alguém, para poder dar uma orientação, dar um apoio. A pessoa que às vezes quer ir para os Estados Unidos, como funciona, enfim, tem tantos likes que a gente abriu aqui uma caixinha, né? É verdade. Não, quem quiser pode mandar mensagem pra mim, pode mandar direct, aí eu respondo. Então Ajudo tá, sem problemas. obrigada. Vamos agora seguir nossos dias, nossos afazeres. Tá? Obrigada, Vilmar, pelo convite. Eu que agradeço. Foi muito bom. Beijo. Obrigada, beijo. Tchau, gente. Tchau.